Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição de quinta-feira, desta quinta-feira, 28 de setembro, do Opinião Litoral. Quinta-feira é o dia da bancada feminina e a gente sempre que é possível traz uma mulher também de destaque para fazer companhia aqui para Renata Reis, advogada, para Camila Amorim, também advogada. Hoje é a cantora Mona, que no sábado em Santos, no Teatro Guarani, apresenta o espetáculo Tributo a Gal, não é isso, Mona? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui novamente. O que você vai cantar no Teatro Guarani no sábado? Olha só. O espetáculo é Mona Canta Gal? Isso, chama Nossa Voz, né? Que é uma homenagem a um disco da Gal de 1982, que chama Minha Voz. Então eu coloquei no coletivo justamente porque esse show nasceu de uma experiência apresentada na Concha Acústica de Santos, onde reuniu inúmeras pessoas de todas as idades, assim como é o público, né, que a Gal alcança. E aí eu fui percebendo que o público cantava muito junto, né? E aí por que não chamar de Nossa Voz? Então, na verdade, esse show é um show em conjunto com o público. Por isso tem esse nome de Nossa Voz. Renata Reis, dá para assistir no sábado? Você vai estar aí para ver a Mona cantando Gal, Nossa Voz? Eu vou estar em Santos, sim. Eu já conhecia o trabalho dela, nunca fui pessoalmente, mas tenho algumas amigas que falam bastante sobre isso, inclusive assistiram o show a última vez que teve na Concha. Legal. E foi bastante elogiado. Te desejo sorte. Obrigada. Espero que você tenha realmente um público que faça jus ao trabalho que você está fazendo. Obrigada. E o Teatro Guarani, Renata, é um teatro de Santos que abre as portas para artistas de Santos, não é? É, sim. Restaurado, uma beleza, né? É um teatro pequeno, muito bonito. Eu sou suspeita, adoro aquele teatro. E a gente tem bastante muitos espetáculos aqui dos artistas da nossa região. Então eu acho que é uma oportunidade de mais uma vez estar incentivando a cultura, a arte e os artistas aqui da nossa cidade. Camila, nessa quinta-feira é a cantora Mona que faz companhia para você e para Renata aqui no Opinião Litoral. Boa tarde. Boa tarde a todos. Renata, Mona, Paulo e pessoal aí do estúdio. Eu acho bárbaro o trabalho que a Mona está fazendo. Ela é uma pessoa jovem e está trazendo para nós todos essa questão de grandes artistas que parece que estão se perdendo no tempo ou à beira de se perderem. Eu tenho 40 anos, aqui em casa eu fui criada ouvindo MPB, ouvindo todas essas músicas que são eternas. E hoje eu me assusto um pouco ao ver a minha sobrinha de 1 ano e um mês, que a hora que ela quer ouvir alguma coisa, ela escuta o funk do pão de queijo. Nada contra o funk, mas eu acho que tem os clássicos para a gente aprender a ouvir antes de vir o funk do pão de queijo ou o funk de qualquer coisa. Eu tenho muito medo que as próximas gerações percam esse prazer de ouvir a música de verdade. Quando eu falo a música de verdade, eu estou falando dos clássicos, aqueles que nossos pais ouviram, que nossos avós ouviram e que falam muito da realidade do Brasil. Se você pegar hoje músicas de 1980, até de 1970, elas descrevem o que a gente vive hoje. Então, eu acho que a música tem esse poder de passar de gerações para gerações. E eu acho bárbaro o trabalho da Mona, que está trazendo um tributo ao Gal Costa, que muita gente nova não conhece a Gal Costa. E esse tipo de música é passada de geração a geração. Então, tomara que no sábado tenham muitos jovens ouvindo a Mona para poder entender um pouco do que é a Gal Costa e do que ela significa para a nossa história e para a história da música. Olha, Mona, eu pedi um piano para a produção, mas não coube aqui no estúdio, porque você vai tocar piano também, não é? Vou tocar piano. Eu resolvi trazer, né, essa minha experiência como instrumentista, que eu acho importante, justamente até por
incentivo mesmo, né? A gente vê muito poucas instrumentistas executando e trazendo esse lado, né? A gente vê muitas cantoras, né, se expressando, cantando e tocando. Realmente a gente tem um déficit aí de instrumentistas. Então eu acho muito importante, e também que eu não me descole dessa minha alcunha aí, para poder expressar melhor também toda a minha arte, que comecei justamente tocando. Você toca todos os dias piano? Não, de maneira nenhuma, não tenho, eu gostaria até. O pianista mesmo toca todo dia. O pianista, fica deveria. com o dedo comprido. Exatamente. É que assim, né, hoje eu não vivo tocando, né, eu vivo cantando. Eu expresso tocando muitas poucas vezes, que tem oportunidade hoje. Então, assim, realmente o meu trabalho se foca mais em estudar o canto. Agora eu acabo usando o piano mesmo para estudar o canto, mas exercitar aquela coisa mesmo, né, de exercitar os dedos, não faz bastante tempo. E tocar piano e cantar ao mesmo tempo, tudo bem? Olha, para mim é uma coisa um pouco mais fácil, porque realmente eu comecei dessa maneira. Então, assim, eu não tenho muito problema em tocar e cantar. Eu acho muito mais difícil tocar e cantar instrumentos de percussão, por exemplo, para mim são mais desafiadores. Agora, a Gal Costa, eu vi na divulgação do show, ela faria 78 anos nesta terça-feira, dia 26 de setembro, Exatamente. Né? Então é o primeiro aniversário sem a Gal, né? Isso. Isso tem uma carga emocional muito grande, né? Acho que a Gal deixou a gente de uma maneira precoce, né? Ninguém estava esperando. E eu acho que todos os fãs ficam realmente muito tocados com esse momento, e por isso mesmo eu escolhi esse mês para fazer essa segunda edição. Agora, Mona, você é compositora também, né? Quando é que vai estourar o primeiro sucesso nacional da Mona? Tem uma previsão? A tua bola de cristal, o que fala? Olha só, eu lancei, né, o meu disco agora em julho de 2023 no Santos Jazz Festival. 6 músicas, né? Foram 6 músicas. A gente está tendo muito êxito na divulgação. Tivemos o lançamento no Blue Note São Paulo, né, no próprio Santos Jazz, que é um dos maiores festivais de jazz aqui da região. E ele está caminhando aí para outros lugares. A gente está espalhando para o interior de São Paulo. A gente tem que aguardar, né? A gente tem que semear, aí ver onde é que vai brotar. Agora, hoje, primeiro que MPB não ocupa os primeiros postos das mais executadas. É sertanejo, Sim. é funk, né? Sim. E segundo, que hoje a medição do que é sucesso ou não é pela internet, não é? Olha, mas eu... Número de execuções... Sim, sem dúvida. Sem dúvida Spotify... Claro que é uma coisa assim muito... como eu poderia dizer, são coisas muito difíceis de se alcançar, né? Esses grandes streams, até por conta do que a Camila estava falando ali. Mas eu acho que existe esse público, sabe? Esse público que... E eu acho que, e dadas as proporções, se a gente fizer uma leitura em Santos, eu venho conquistando esse lugar. E as pessoas falam, essa música não vai alcançar, você não vai conseguir. Eu escutava muito isso, né? Você tem que cantar coisas mais populares, enfim, lotar um teatro, né? Como eu fiz da primeira vez, quase 300 pessoas numa quinta-feira. Eu não considero isso um público pequeno, eu acho muito relevante. Então eu continuo acreditando nessas pequenas ações aí, que eu acredito sim, que vão me levar a outros lugares. Da mesma maneira como a gente gosta desse tipo de música e busca esse tipo de música, eu acredito que outras pessoas estão buscando também. E eu prefiro acreditar sim. É verdade isso, Renata? Eu acredito o sucesso é o universo que você enxerga, Exatamente. né? Se a gente pegar como exemplo a Anitta, a gente vai dizer ela não faz sucesso, mas aquele universo que você vive dentro daquilo que você produz, ele representa o sucesso que você consegue fazer. Eu queria até aproveitar para te fazer uma pergunta, como se deu lógico, tem tudo isso de uma influência, eu acredito, né, de pais, daquilo que os seus pais escutavam, como a Camila estava falando, e daí a gente fala hoje que a criança que pequenininha ouve funk, muitas vezes ela já cresce ouvindo o funk dos próprios pais, né? Isso então vem tudo de uma criação voltada para a música, aquilo que você cresceu ouvindo. Como se deu a escolha, essa identificação com a Gal para esse show?
Na verdade, a minha identificação com a música brasileira, ela nasceu da onde eu comecei a estudar música. Eu sou formada em música erudita, mas no conservatório onde eu estudei, a gente tinha Cubatão, muito, né? no Cubatão, exatamente, no Ivanildo Rebouças da Silva. A gente tinha muito contato com música brasileira. Então, assim, logo nos últimos anos, eu já me encaminhei para a música brasileira, né? E comecei a fazer música brasileira lá dentro, que era uma coisa que não se fazia já há 20 anos atrás. Então, eu acho que exatamente isso, você tendo contato com uma cultura desde cedo, a probabilidade, porque você educa o seu ouvido a uma sonoridade que dificilmente você volta atrás, né? Então, por exemplo, eu tive há 15 dias com o Mutinho, né, que é um dos compositores da Casa de Brinquedo, com Toquinho. A gente fez um show no Guarani e eu participei. E aí é incrível você ver aquelas canções, o Caderno, né, o Macaquinho, canções que a gente aprendeu enquanto criança e que a gente passa adiante hoje, né? Eu ainda passo adiante para as crianças do meu convívio e mesmo para mim, que a gente escuta isso e tem essa saudade. Então eu acho que é sim uma questão cultural, isso se forma. Mona, você pode dar uma amostra para os telespectadores do que você vai realizar no sábado no teatro? Vamos fazer. Teatro Guarani, às 8 da noite em Santos? Bora. Com percussão? Com percussãozinha, pode ser? Baiana que entra no samba, só fica parada. Não samba, não canta, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe e remexe na mão nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Acho que já deu para perceber a capacidade vocal, a afinação, né, o ritmo, tudo da Mona, que sábado às 8 da noite apresenta o espetáculo Nossa Voz no Teatro Guarani em Santos, com arranjos do Theo Cancelo. Theo Cancelo e Hugo Castro Alves são. E quem mais toca junto com você? A gente faz esse show com Clóvis Dolly na bateria, Fabrício Serra na percussão. Mona, muito boa sorte aí no show e na continuidade da carreira. Obrigada. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, a bancada é feminina, a Renata Reis e a Camila Amorim. E a Camila, foi até a Camila que me mandou essa notícia, eu já tinha visto, não tinha colocado na pauta, mas é sob medida para as duas comentarem. A mãe dos filhos do namorado da Suzane Richthofen, a Suzane é muito célebre pela morte dos pais, que ela arquitetou e realizou com os irmãos Cravinhos. Ela já está solta, ela tem um namorado. O namorado tem filhas que moravam com ele. A mãe das filhas ficou brava, pediu a guarda de volta, Camila. Paulo, ela pediu a guarda de volta. Não era uma guarda compartilhada, era uma guarda unilateral do pai, porque a mãe tem histórico com alcoolismo, com bebidas, com remédios. Enfim, ela lá atrás, quando do divórcio, foi determinado que as crianças ficassem com o pai, porque não tinham condições de ficar com ela. Então já vemos que não é assim, que é muito difícil para o judiciário agora verificar como que essas crianças devem viver. Eu não sou mãe, mas eu não gostaria que minhas sobrinhas, filhos de amigos, etc., convivessem com a Suzane von Richthofen. Ela é uma psicopata, ela não tem sentimentos, ela faz as coisas por impulso, e isso não dá segurança nenhuma para a vivência de uma criança. Essa criança vai passar a vida tendo medo de expor a sua opinião, medo de chorar e ser um choro que ela não goste, medo de fazer alguma coisa, alguma brincadeira dentro de casa e não ser de acordo com o que ela pensa e só sabe lá Deus o que pode acontecer. Eu vejo o judiciário numa situação muito difícil. Provavelmente essa mãe vai ter que passar por uma avaliação psiquiátrica, psicológica, para que o judiciário possa
possa devolver as filhas a ela ou deverá manter com o pai. Mas, ao mesmo tempo, tem contra o pai toda essa situação da Suzane. E parece-me que eu li ontem ou hoje, a mãe falou que não tem contato com as meninas há mais de um mês. E na sentença do divórcio, dizia que ela deveria conviver com as filhas, né, pelo menos a cada 15 dias. Então, mais um imbróglio jurídico, vamos ver o que vai resolver, mas é uma situação muito séria, porque a mãe teve um desequilíbrio emocional, não sei se é uma doença ou se foi pontual, e ao outro lado tem o pai casado com a Suzane Richthofen, que todos nós conhecemos o histórico, e que é uma psicopata, não tem sentimentos, tudo aquilo que a gente conhece a respeito. Renata, eu vi que esse caso mexe muito com as mulheres. Eu citei em sala de aula ontem como exemplo de uma situação que a gente discutia e a reação das mulheres foi impressionante. Sim, a Camila, ela esgotou praticamente sob todos os ângulos que se possa analisar essa questão, porque você precisa entender, como a Camila falou, o contexto em que essas crianças estão inseridas. Porque quando você ouvir só a manchete e não conhece o conteúdo, qualquer mulher vai se colocar como as suas alunas se colocaram. Qualquer mulher vai ter ali naquele momento uma reação, né, de aversão a que o seu ex-marido esteja convivendo com uma assassina condenada do tipo da Suzane. A gente tem nessa situação uma questão peculiar, que é o fato da mãe já não ter a guarda. E quais foram as circunstâncias que levaram a mãe a perder ou abrir mão dessa guarda? Porque a gente sabe que no Brasil, a gente, embora hoje tenha como regra, né, a chamada guarda compartilhada, que não se confunde com a convivência, né, com a moradia, porque as pessoas entendem que guarda compartilhada é morar com os dois, dividir igualmente a residência dos filhos, e não é, né? O direito de convivência é um, a moradia é outro, e a guarda é o poder de decisão sobre os filhos. Quem cuida, quem decide sobre a vida dos filhos, e isso muitas vezes você tem uma guarda compartilhada, porém com os menores residindo só com um dos genitores. Nesse caso, para uma mulher no Brasil, embora a legislação hoje tenha muito mais isonomia do que no passado, mas uma mulher perder a guarda dos filhos, ela precisa estar em circunstâncias consideradas pelo judiciário como circunstâncias também que possam causar insegurança para essas crianças, para esses menores. Então é uma situação muito difícil, vai ser complicado para o judiciário decidir, porque nós estamos ali entre a cruz e a espada. A mãe terá que demonstrar, e acredito que nessa situação ela terá uma certa preferência, desde que ela demonstre que ela tem condições, mas unilateral, acho difícil que uma mãe que tenha perdido a guarda compartilhada, ela venha a ter a guarda unilateral, por pior que ela considere a namorada do ex-marido. A Suzane Richthofen está grávida também, é um outro detalhe desse caso. A Justiça manteve a condenação do tenente Cássio Novaes, da Polícia Militar, tenente-coronel, que foi condenado em primeira e em segunda instância também pelo assédio sexual contra a soldado Jéssica. Nessa época do processo, ele estava em Praia Grande, ela veio de São Paulo para Praia Grande para fugir do assédio. As provas, os prints das ameaças e do assédio são muito explícitos. O tenente-coronel não devia ter medo nenhum de punição, é um caso escandaloso. Ele foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão em regime aberto. O advogado dele, Sidney Henrique, diz que vai pedir a revisão criminal. Eu não entendo que revisão possa ter diante de provas tão conclusivas. E disse também que a condenação não afeta a vida do cliente dele. É lógico que afeta, deixa de ser primário
e a Corregedoria da Polícia decide quanto a Manu, se ele perde a patente ou não, e até se ele perde a aposentadoria ou não é, Renata? Exatamente. Essa decisão, ela tem um efeito moral muito forte. Eu acredito que a importância dela, muito mais do que uma efetiva prisão, que ele não vai ter, porque ele foi condenado a 1 ano e 5 meses de detenção em regime aberto. E ainda teve a suspensão condicional do processo. Então, são vários benefícios que a lei prevê para essas situações. Então, ele não vai ser efetivamente detido, ele não vai ficar preso, mas ele tem consequências, e uma das consequências dessa condenação pode ser a perda da sua aposentadoria, porque quando ele cometeu o crime, ele estava na ativa ainda. É muito interessante, eu li algumas partes desse acórdão, e há algo de muito interessante que foi colocado pelo relator, que é a relevância desta situação por se tratar de um militar. Por que isso? Porque esse crime já causa, já é repugnante do ponto de vista social, de toda a sociedade, em qualquer ambiente de trabalho, mas mais ainda no meio de num ambiente predominado por disciplina e hierarquia, onde você tem todo um temor reverencial e você deve pautar a sua conduta na disciplina e na hierarquia. Então, o relator muito bem colocou isso, da relevância da manutenção dessa condenação sob o aspecto moral, sob o aspecto ético, e para que sirva de exemplo também para todos os outros casos cometidos no nosso país e que muita gente durante muito tempo achou que não pudesse ser penalizado por essas situações. A palavra da vítima aí tem muita força, corroborada por uma série de provas, como você mesmo colocou, que então o conjunto probatório ficou formado, a sentença foi confirmada, existe um acordo e agora as consequências do crime é que podem trazer a perda da aposentadoria. Ainda tem aí depois o tenente-coronel vai enfrentar na justiça também o processo cível por danos, né? A soldado Jéssica, ela pediu exoneração da Polícia Militar, ou seja, afetou a carreira dela, concursada, né, por conta de não suportar o assédio, Camila. Era cível, ela vai pedir um valor indenizatório pelo que ela perdeu, por toda a atitude dele, e possivelmente um valor pela carreira que ela poderia ter feito dentro da Polícia Militar, porque diante de todo o fato ela foi obrigada a sair. Então isso é uma coisa muito séria. Ou ainda, depende muito do que ela vai pedir, ela também pode pedir para ser reconduzida ao cargo devido ao fato de que ela pediu para sair por conta do assédio que ela está sofrendo. Então ela pode fazer vários tipos de pedidos agora na Justiça Cível, a indenização, ou o dinheiro do que ela poderia ter durante a carreira dela futura, ou pedir para ser reinserida ao corpo da Polícia Militar. E isso tudo vai ser julgado, e eu acredito que ela tenha êxito em algumas coisas sim, porque o que aconteceu a ela foi moral, teve perseguição, então não fica só na esfera policial, né? Fica também na esfera cível, porque essa moça deixou de fazer muitas coisas ou fez muitas coisas por conta do medo. Então, isso tudo tem como pedir na Justiça Cível. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente.
Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, é a bancada feminina de quinta-feira, a Renata Arraes e a Camila Amorim. Renata, ontem terminou a presidência no Supremo Tribunal Federal, na verdade terminou a permanência no Supremo da ministra Rosa Weber por completar 75 anos. Entra no lugar dela o Luiz Roberto Barroso, que era o vice, para a continuidade do mandato. Ele assume com algumas batatas quentes nas mãos o julgamento sobre a descriminalização tanto de posse de drogas como de aborto. E nesse momento tem uma queda de braço entre os três poderes. Parece aquela história da mitologia do pomo da discórdia, né? A deusa da discórdia Ares deu uma maçã para para as deusas, a mais bela, né? As mais poderosas era a rainha das deusas, Afrodite, a deusa do amor, e a Atena, que era a deusa da sabedoria. Ninguém quis se meter na confusão, né? E isso aí provocou a guerra de Troia depois. O pomo da discórdia entre os três poderes no Brasil é o marco temporal da demarcação das terras indígenas. O Supremo tomou uma decisão, foi acionado e tomou uma decisão, diz que não existe esse marco temporal da Constituição, né, de 88. O Senado aprova um marco temporal e, então, Poder Judiciário, Poder Legislativo, ainda não passou pela Câmara, e o presidente Lula já anunciou que veta a decisão do Senado, o Poder Executivo, ou seja, é um pomo da discórdia entre os três poderes no Brasil. Não que tenha alguma coisa bela aí, né? Não tem ninguém muito bela aí. Então, Paulo, a respeito desses três temas polêmicos que a gente tem agora em pauta no Supremo, que é a descriminalização das drogas, a questão do aborto e o marco temporal, acabou-se tendo essa queda de braço entre legislativo e judiciário, porque o legislativo veio agora dar um recado, a aprovação a toque de caixa desse projeto de lei do marco temporal, no momento em que o Supremo acaba de julgar pela inexistência do marco temporal, ela vem como um recado para o Supremo: você não pode legislar. Eu tenho uma opinião bastante pessoal nessa situação, que é a seguinte: eu acho que, como a gente já conversou em outras oportunidades aqui, tanto na descriminalização das drogas, como na questão do aborto, o Supremo está ultrapassando um pouco a competência dele, que é de guardião da Constituição. A competência primordial do Supremo Tribunal Federal é guardar os preceitos constitucionais. Você tem razão quanto ao aborto e quanto à posse de drogas, mas não quanto ao marco temporal. Exato, é aí que eu ia chegar. No marco temporal, eu não acho. Eu acho que o Congresso deu o recado usando o meio errado, o caminho errado. Foi o que eles tiveram ali no momento para fazer, até para proteger uma série de interesses no nosso país, que a decisão do Supremo, no caso, vai afetar diretamente, mas deu o recado, mas num momento e por um caminho errado, porque na questão do marco temporal, eu acho que o Supremo está agindo sim como guardião da Constituição, porque nós temos um dispositivo constitucional e cabe ao Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, dar a interpretação dos limites de aplicação desse dispositivo. Daí vem o Congresso, no caso o Senado, aprova uma legislação que vai frontalmente contra a decisão do Judiciário. O que acontece aí com esse imbróglio jurídico? O que acontece nessa situação? Ainda que o presidente Lula sancionasse, essa questão ia voltar para o judiciário tratar, para o Supremo, muito provavelmente, discutir a constitucionalidade dessa lei aprovada. Então, se o presidente Lula hoje veta, que é o que tudo indica que vai acontecer, inclusive hoje pela manhã já foi anunciado isso, não existe base, tudo indica que não há base no Congresso para
derrubar o veto do presidente Lula. Não havendo base, a gente chama que esse projeto é um projeto natimorto, né? Ele nasceu morto. Eles sabem para que ele veio como um recado para o Supremo: legislar é com a gente, vocês tratem de cuidar da Constituição, e sem maiores consequências. Então, eu não acredito que tenha base nem para derrubar o veto do presidente Lula, também não tem base no Congresso para aprovar uma emenda constitucional nesse tema, porque você precisa de um quórum muito maior para uma emenda constitucional. Então, ele vem justamente para assentar ali cada poder na sua esfera, e essa vai ser a tarefa agora do ministro Barroso, que é um ministro bastante técnico e muito ponderado, é de uma elegância, até quem acompanha a trajetória do ministro sabe que até para brigar ele é muito gentil e educado. Então eu acredito que essa presidência do ministro Barroso também vem em boa hora, porque a gente precisa de alguém no Supremo que seja ponderado o suficiente para poder apaziguar a situação aí entre os dois poderes. Ele perdeu essa elegância quando ele respondeu: perdeu mané para um manifestante nos Estados Unidos? Ele talvez tenha dado um pequeno deslize, mas eu ainda continuo admirando muito o ministro. O Barroso realmente é técnico, e muitas pessoas têm uma falsa impressão do ministro Barroso por conta de fake news, de montagens, de edições em que aparece a voz dele, frases que ele não... Aquela frase de que eleição não se ganha, eleição se toma, por exemplo, é uma fake news, mas muita gente acredita naquilo. Camila, posse de drogas, aborto descriminalizado, marco temporal da demarcação de terras indígenas, tem batata quente na mão do, segundo a Renata, elegante ministro Luiz Roberto Barroso. Pois é, tem muita batata quente na mão dele. Ele, como a Renata disse, é uma pessoa ponderada, mas eu acho que também deve ter um entendimento da realidade de hoje, em relação à droga, aborto. Então a gente tem que ter uma noção, ele tem que ter uma noção do que é o praticado, de como existe. Eu, por exemplo, em relação ao aborto, eu não sou a favor da liberação do aborto, mas a gente sabe que hoje existem muitas mulheres que fazem o aborto em locais totalmente inadequados e acabam perdendo a vida por isso. Então tem que dar uma ajuda a estas mulheres. Eu não sei de que forma, mas a gente precisa socorrer. Eu não sendo a favor do aborto por tudo e qualquer coisa. Então o ministro vai ter que aplicar não só a legislação, sugerir medidas, como ele também vai ter que saber lidar com a realidade do país hoje. Porque as nossas leis são bem antigas e muita coisa não é aplicável ao dia a dia. A nossa bancada feminina analisa o protagonismo da primeira-dama, a Janja. São duas notícias. Uma que querem uma CPI, querem ouvir ministros, não é CPI, sobre a atuação da Janja, se ela influencia ou não o governo, porque o cargo dela é só de primeira-dama, né? Que não é cargo. Que não é cargo, é uma posição, não um título. E segundo, que ela vai ao Rio Grande do Sul, visitar o Rio Grande do Sul, porque o Lula passa por uma cirurgia amanhã, e ela vai ela vai representando o presidente, ou não, Renata? Não pode. Para mim, não. Para você, não? Não, ela não tem uma representação formal, legal, do presidente Seria da o vice, República. o Alckmin, né? Sim. Embora eu ache importante uma primeira-dama com protagonismo e que represente realmente as mulheres de um país. A gente teve Michelle Obama nos Estados Unidos, que foi uma primeira-dama de muita relevância e muito protagonismo, até hoje ainda é. Mas como lá atrás também a Jacqueline Kennedy. Exatamente. Agora a gente precisa...
A gente precisa saber diferenciar o que é protagonismo, o que é representatividade de função. Não existe cargo de primeira-dama. Primeira-dama é só a mulher do presidente. Então, ela não tem representação legal nem do presidente, nem do governo, da União, de nada. Então, eu acho, na minha opinião pessoal, que extrapola um pouco, não pega muito bem, embora ela seja uma mulher que eu admiro sob alguns pontos e algumas circunstâncias. Nesse aspecto, eu não aprovo a conduta do presidente Lula, não aprovo a conduta do governo, porque eu acho que as instituições existem, como a gente estava falando anteriormente, de legislativo e judiciário, elas existem para ser respeitadas. E a gente não pode, assim como a gente não admitia e não admite, eu pelo menos, que os filhos do Bolsonaro estivessem em reuniões presidenciais, que eles, por exemplo, um deles que era vereador no Rio de Janeiro, estivesse acompanhando o presidente em atos presidenciais que não dizem respeito aos seus filhos, eu vejo da mesma forma em relação ao presidente Lula e à primeira-dama. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares aqui no nosso país, e está faltando um pouco disso para todo mundo. Camila, muito bem lembrado pela Renata, né, essa questão, muito bem lembrado dessa questão da presença do Carlos Bolsonaro em reuniões onde ele não deveria estar. A mesma coisa que se aplica, é aquela história que o pau que bate em Chico deve bater no Francisco também, né? O que valia para o Carlos Bolsonaro vale para a Janja também, não é? Lógico, vale para todo mundo. Como a Renata falou, primeira-dama não é cargo. Quem que votou para primeira-dama? Eu nunca votei. Se alguém votou, me conta. E eu acho que desde o começo a gente vê a Janja intrometida em muitos assuntos que não são dela. Então a gente sempre vê o presidente Lula dando documento para ela ler, O que tem que entender nesse contexto todo é que a opinião dela no governo vale tanto quanto a nossa, ou seja, nada. Então, assim, ela tem que ficar nos bastidores, nos trabalhos sociais, pode ter opinião, sim. A Janja é uma mulher de personalidade forte, então ela pode ter opinião, ela deve ter opinião, mas ela não deve se intrometer, não deve representar o governo, jamais. Ela tem que ficar na posição de primeira-dama, de esposa do Lula. E assim, a gente recriminava tanto os filhos do Bolsonaro participando de decisões, e a gente está vendo um repeteco agora no governo Lula. Uma mulher forte, de opinião, mas que não está sabendo ficar no seu lugar. Aqui no Brasil, a gente teve a dona Ruth, que foi uma excelente primeira-dama, fez um ótimo trabalho social. Ela não se intrometeu na área política, que era do Fernando Henrique. Então, falta um pouquinho conhecimento do que é a posição, não cargo. Ela não tem cargo. Inclusive, ela foi a única mulher que acompanhou o presidente na reunião do G20, agora recentemente, que foi mais um episódio que causa uma certa estranheza. O Lula foi o único que estava com a esposa, né? O único que estava com a esposa. Eu acho que ultrapassa um pouco. Ela pode ser conselheira dele, e acho realmente que quando você tem, independentemente de ser esposa ou amigo ou qualquer outra pessoa da sua confiança, que não tenha um cargo, mas pode ser uma espécie de conselheiro, alguém que você confie, que você troque algumas conversas para que você decida em algumas situações, e nada mais natural que você confie na sua esposa para isso, mas não com essa representação que ela está tendo e se intitulando no governo brasileiro. Para terminar a opinião litoral desta quinta-feira, uma informação de primeira mão para você, telespectador, para você, telespectadora. E é uma notícia excelente. A refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, vai receber um investimento de 600 milhões de dólares, é um investimento bilionário em reais até 2028,
para a produção de querosene verde, querosene ambientalmente correto da aviação, 6 mil barris por dia, e também de diesel 100% renovável, mais 6 mil barris por dia. É importante a gente destacar que a informação é do jornalista Nilson Regalado, e esse planejamento vai estar detalhado no Repórter da Terra, no Diário do Litoral, no domingo. Então, uma ótima notícia para a Baixada: geração de emprego, geração de renda, investimento de 600 milhões de dólares na Petrobras, refinaria Presidente Bernardes, até 2028, para a produção de diesel renovável e de querosene verde para a aviação. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Renata Reis e da Camila Amorim. A Renata Reis, advogada e procuradora-geral do município de Santos, a Camila Amorim também advogada, bancada feminina de quinta-feira, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.